E eu quero ler com vocês Atos capítulo 3, versículo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 19. Se você está perto de alguém que está sem Bíblia, compartilha. Vamos receber aquilo que o céu tem para nós. Glória ao nome de Jesus. O ambiente está maravilhoso. Então não permita que nada te roube dessa atmosfera espiritual. Continue com o seu coração aberto para aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 19. Se você achou, diga amém. Diz assim a poderosa palavra de Deus, no tema que foi proposto para essa noite: arrependimento e confissão de pecados. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Vamos ler mais uma vez? Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Pai, nós glorificamos o Teu nome. Como é bom estar na Tua casa, como é bom estar na Tua presença. Os céus estão abertos e nós podemos Te sentir. Mais uma vez eu quero contar com o Teu auxílio, com a Tua graça. Tu és o meu mestre, a minha fonte de inspiração. E eu quero contar com a Tua ajuda para ministrar a Tua igreja. Espírito Santo, Tu tens liberdade neste lugar. Não apenas na temática que foi proposta, mas isso é uma verdade. Tu tens liberdade nesse ambiente para mover-se, falar e fazer conforme a Tua vontade. Eu declaro cativa toda a mente a ministração da palavra. E declaro que nada vai interferir, atrapalhar a atmosfera espiritual deste lugar. Teu é o governo, Teu é o comando. E nós Te pedimos, como o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso, traga a realidade do céu para esse ambiente. Faz assim na terra como é nos céus. E nós Te glorificamos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém? Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Glorificando ao nome daquele que vive e reina. Glória a Jesus. Queridos, Atos dos Apóstolos, como o próprio nome propõe, é o livro que vai nos contar a caminhada da igreja, ou aquilo que algumas pessoas chamam de a inauguração da igreja, e uma nova etapa vivenciada por ela e pelos discípulos. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia nos diz que após a sua morte e ressurreição, Jesus está em um último contato com seus discípulos. Uma última conversa, um último diálogo, e um diálogo preparatório. E depois de tudo que eles já tinham vivido com Cristo, nos dias do cumprimento do seu ministério terreno, a Bíblia diz que antes de ser assunto aos céus, o Senhor dá algumas instruções e uma ordem aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ficai em Jerusalém até que vocês recebam do alto a promessa do meu Pai. E quando Jesus está falando estas coisas, a Bíblia vai nos mostrar que os discípulos logo perguntam, dizendo: mestre,
do que é que tu estás nos falando? E por que é que nós temos que ficar em Jerusalém? Por acaso restaurará tu neste tempo a Israel? E o que me chama a atenção é que quando eles fazem essa pergunta para Cristo, fica nítido que apesar da convivência, de tudo aquilo que eles viram Jesus fazer e realizar no seu ministério, no período que passou aqui cumprindo o seu ministério terreno, parece que eles ainda não haviam compreendido. Porque nós sabemos que a visão que eles tinham acerca de um Messias era um Messias político, um Messias que iria vir para se assentar no trono, mas uma visão de política, alguém que iria dividir grupos e etc. E perceba que é como se ele estivesse perguntando isso para o Senhor. E Jesus responde para eles, e era como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu estive tanto tempo com vocês, mas parece que vocês não compreenderam muita coisa. O meu reino não é político. Eu não estou falando dessas coisas. Eu estou falando de uma promessa que o homem não pode dar, que os grupos não podem dar. Não estou falando de uma promessa que divide. Eu estou falando de uma promessa que unifica. Eu estou dizendo que fiquem em Jerusalém para que vocês recebam do alto a promessa do meu Pai. E eu acho interessante que o próprio Cristo frisa: e esta promessa há de acontecer, há de vir sobre vós, não muito depois desses dias. Cristo está deixando claro que essa era uma promessa urgente, que era uma necessidade urgente da igreja ficar em Jerusalém. Para quê? Para que eles recebessem a virtude do Espírito Santo, a virtude do Espírito, para que o próprio Jesus disse: é para que vocês recebam a virtude do Espírito Santo e vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Glória ao nome de Jesus. Se você for olhar o contexto de Atos, e principalmente a igreja está vivendo toda a repercussão do cenário da crucificação e da ressurreição. Há uma euforia, corações alegres, porque a palavra se cumpriu. Depois do terceiro dia, ele ressuscitou, o véu foi rasgado, mas no meio do sistema havia uma ira. Por quê? Porque o sistema queria calar a Cristo, o sistema queria calar a igreja. Então, nesse contexto de Atos, nós podemos dizer sim que havia uma igreja inflamada, mas havia uma igreja caminhando debaixo da fúria e da perseguição do sistema. Só que a Bíblia vai nos dizer que a igreja permanece. E eu entendo uma coisa: Deus tem compromisso com quem permanece, Deus tem compromisso com quem fica, Deus honra quem fica. E a Bíblia vai nos mostrar em Atos dos Apóstolos que eles estavam todos unânimes. O primeiro segredo é unidade, porque nem sempre estar junto, estar sentado na mesma cadeira é sinal de unidade. Tem gente que senta do teu lado, desenvolve o mesmo ofício que você, mas não está na mesma dimensão que você, não está no mesmo propósito que você. Está perto, não é estar no mesmo propósito. Mas em Atos 2 não, a Bíblia diz: estavam todos unânimes em um só propósito. Quando de repente eles ouviram do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas repartidas como que é de fogo, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Alabaracandarai. A Bíblia diz que o impacto foi tão grande que quem olhava de longe dizia: tão bêbados, tão embriagados. Nós estamos ouvindo cada um falar na sua própria língua, e aquilo que está sobre eles, parece que eles estão bêbados, parece que eles estão embriagados. Mas deixa eu te dizer, a igreja estava sendo preparada para caminhar debaixo de um grande avivamento. E logo após aquelas perguntas, Pedro diz: ei, aqui não tem ninguém bêbado, aqui não tem ninguém embriagado, pois quem está bêbado, embriagado, não tem controle. A gente tem noção sim do que está acontecendo,
dita por Jesus Cristo, aqueles que vocês crucificaram, mas a pedra que vocês rejeitaram tornou-se pedra de esquina. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo e se manifesta. Glória, glória. A igreja estava sendo preparada. A igreja estava sendo preparada. E depois do capítulo 2, porque eu não acredito nesse derramado Espírito. Irmão, eu estou cheio do Espírito. O Espírito derramou, o Espírito veio, o Espírito fluiu. Só que eu não acredito nesse derramado Espírito, que logo após esse derramamento não tem reação. Logo após esse derramamento não há mudança. Logo após esse derramamento não há mudança de contexto. Não, porque é o Espírito que foi derramado sobre a igreja. O Espírito que foi derramado sobre nós não é um espírito de paralisia, é um espírito de mobilidade. Ele se movimenta, ele fala, ele age, ele trabalha. E o trabalhar desse Espírito é visível. O Espírito que foi derramado sobre a igreja é um espírito de mobilidade, é um espírito de reação, é um espírito que muda contexto. O Espírito está em movimento. Eles agora foram revestidos para caminhar. E as marcas de uma igreja que vive o avivamento, elas são visíveis. Capítulo de número 3, eles estão cheios. Eu não acredito nesse ser cheio, nesse derramar. Eu estou cheio. Só que eu estou cheio e tiro férias de Jesus. Eu estou cheia e agora eu estou dando pausas. Ser cheio é sinal de constância, firmeza. A Bíblia diz que depois do que eles vivem no capítulo de número 2, o derramado Espírito, as pessoas tomando conhecimento disso, aleluia, Pedro e João não vão bater no peito e se engrandecer do que aconteceu. Eles estão caminhando sobre as marcas e os trilhos de uma igreja que está vivendo o derramado Espírito. E a igreja que vive o derramado Espírito, ela sabe o caminho da oração. Ela sabe qual é o caminho da busca. Porque ser cheia não é me dar ideia de já me satisfiz e isso basta. Ser cheia me traz a necessidade de que eu preciso de mais. Eu preciso de mais. E quanto mais eu me encho, eu percebo que a minha necessidade de estar perto da fonte é maior do que o que eu imagino. Você conhece a história? Eu não estou pregando nada que você não conheça. A Bíblia diz que depois do capítulo 2, no capítulo de número 3, a hora nona, Pedro e João subiam juntos ao templo. Para quê? Para orar. A Bíblia diz que estavam sendo carregados, ou estava ali na porta do templo um homem que era coxo, desde o ventre da sua mãe. E a Bíblia diz que diariamente punha-se à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola. Ele estava à porta de um sistema religioso. Ele estava à porta de um lugar que as pessoas diziam que era um lugar de oração. Eles estavam à porta de um lugar que as pessoas diziam que era um lugar de manifestação. Só que ele estava à porta de um sistema religioso como mendigo, esperando uma esmola. Será que você entende a gravidade disso? O que tem de gente à porta do sistema religioso, no ápice do manifestar do Espírito, mas ele está ali para esmolar. Ele está ali no lugar da manifestação como mendigo. E Pedro e João estão vindo. E Pedro e João não estão vindo para ficar na porta. Pedro e João estão vindo para entrar no templo.
E quando ele vê Pedro e João, certamente ele achou: deve ser mais algum que vai entrar para o sistema, que vai participar do mover, e a única coisa que vai me dar vai ser moeda e esmola. Pedro e João, me dá alguma coisa. Que derramado Espírito é esse? Que as pessoas vão continuar à porta, inseridos no sistema, e continuar vivendo como coxos e mendigos. Que manifestação é essa? Que tudo que eu tenho não passa de moeda e esmola. Eu não posso estar dentro sendo cheia e quem está à porta está como mendigo. Não, me dá alguma coisa. Ele disse: olha para nós. Pode erguer a cabeça, pode olhar para nós, porque nós temos autenticidade. Pode olhar. O problema do sistema é que muita gente que entra e sai e está dentro, ele não tem autenticidade, verdade para dizer para alguém: olha para mim, olha para o que eu carrego, olha para o que eu tenho nas mãos. Você entende que eu estou ministrando essa noite? Ele diz: olha para nós. Não tenho prata, não tenho ouro, porque essa é a moeda do sistema que te prende aqui na porta todos os dias, e tu continua coxo esperando uma esmola. Mas o que eu tenho, eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso dar aquilo que não foi derramado primeiro em mim. Não é sobre mim, é sobre o que eu carrego, é sobre o que eu tenho. Ele diz: ei, não tem prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta, 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 levanta. Está entendendo o que eu estou pregando? Dá para adorar. Levanta e anda. Esse avivamento traz autonomia, traz firmeza. A Bíblia diz que imediatamente o homem estava saltando. E isso chocou, primeiro porque era um fato, todos sabiam da sua deficiência. Segundo, mais uma vez, o sistema é sacudido, porque eles começam a olhar e dizer: não, ele é coxo, ele se põe aqui todos os dias, as pessoas trazem ele, esperando mais uma moeda, esperando mais uma esmola. Não tem como a gente negar, não tem como a gente negar. Aconteceu. O sistema tenta camuflar, mas Pedro não se utiliza do sistema para se promover. Pedro poderia aproveitar a oportunidade, mas como ele dizer: é agora. Fluiu, então eu vou me utilizar dos benefícios do sistema, ou usar isso como ponte. Eles, Pedro começa a pregar. Aleluia. A Bíblia diz que todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, ele respondeu para o povo e disse: por que vos maravilhais disto? Ou porque vocês estão olhando seriamente para nós? Vocês estão achando que fomos nós que fizemos esse homem andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus. As marcas de uma igreja que caminha cheia do Espírito Santo. Ela sabe o caminho da fonte, ela sabe o caminho da oração. A terceira coisa: a glória nunca é sobre mim, a glória é sobre Ele. A glória é sobre Ele. Aleluia. Você
vocês negaram na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Aí Pedro vai falando. Sabe o que é que eu acho interessante? É que Pedro aproveita a oportunidade para pregar sobre a cruz. Uma igreja cheia, ela sempre vai entender que nós só estamos aqui por causa da cruz. A nossa vitória foi garantida na cruz, e é por causa disso que nós estamos aqui. A quarta coisa: não existe avivamento se não houver arrependimento. Dá para adorar ou ficou difícil? Não, Ítila, avivamento é quando eu pulo. Avivamento é quando eu grito. Avivamento é quando eu estou na marcha. Irmão, eu sou crente pentecostal. Eu creio nesses mistérios violentos até o tutano. Só que eu aprendi uma coisa: não existe glória aonde não tem sacrifício. E não existe honra aonde não tem renúncia. Aí Pedro lança a rede e diz: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos. Ô Ítila, mas o ambiente estava propício para uma glória, para uma coisa diferente. Pedro disse: o ambiente está propício para convidar vocês ao arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é totalmente diferente de remorso. Arrependimento é quando eu choro? Não. Arrependimento é quando eu choro e eu mudo. Arrependimento é quando eu boto uma farda e digo: Michele, vou participar do congresso. Aí o congresso acontece, tu pula, tu marcha e na segunda acabou. Não. As marcas do arrependimento começam na segunda-feira, quando o congresso acaba. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: o Espírito Santo, ele está enojado. E eu sei que aqui é um ambiente onde eu tenho liberdade. O Espírito Santo está enojado desse avivamento de 3 dias, desse avivamento de festa, desse avivamento de congresso, desse avivamento que fulano veio, não sei mais quem veio, e quando passa, acabou. É a mesma coisa, não há mudança. Não, arrependimento não é quando eu pulo. Arrependimento não é quando eu grito. Arrependimento não é remorso. Remorso é a reprovação da consciência. Arrependimento produz mudança. Mudança de atitude e traz nova convicção. E eu aprendi que arrependimento é um processo. Começa através de um quebrantamento diante da presença de Deus. Arrependimento não é quando eu pulo. E eu aprendi uma coisa. Aleluia. Arrependimento é sentir uma dor profunda diante da realidade dos nossos pecados. E eu vou dizer uma coisa: arrependimento não é pulo. Necessariamente eu não preciso pular, gritar. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. Agora eu aprendi que arrependimento sem dor não é arrependimento. E aí eu me lembro de Isaías. Pensa num capítulo que me marca. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Você conhece, irmãos, no ano que morreu o rei Uzias, a coisa estava terrível. Uzias foi um homem que começou muito bem, começou ainda na adolescência. Ele era o cara. Eu acho que se fosse hoje, o povo ia querer pagar caro para ouvir uma palestra dele, uma mentoria dele, para dizer qual é o segredo do teu sucesso.
A Bíblia diz que ele fez coisas que estavam além do seu tempo, obras de engenheiro, ganhou presente de nações que eram inimigas antigas do povo de Deus, prosperou, unificou, ele era o cara. Mas a Bíblia diz que quando ele cresceu, ele chegou no topo, a Bíblia diz que o seu coração se exaltou. A derrota de Urias não foi para Satanás. A derrota de Uzias não foi para Satanás. A derrota de Uzias não foi para o invejoso. Por quê? Porque muitas vezes nós responsabilizamos terceiros. Foi Satanás, foi inveja, foi calúnia. Não foi. É coração. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é de lá que procede as saídas da vida. Aleluia. Irmão, pecado não é instantâneo. Eu não acredito, não existe, biblicamente falando, se você olhar o contexto, não existe ninguém que estava aqui hoje de pé firme. Eu estou aqui de pé firme e amanhã, puf, caí. Não! Pecado não é instantâneo, é gradativo. E eu acho tão interessante, sabe o que é que começa hoje? Começa amanhã. Lembra de Davi? Deus vai chamando, vai chamando, vai chamando, vai chamando, vai chamando. Sabe como ele terminou? Leproso. Imagine as crianças ouvindo a história. Me conta a história do teu rei. Como ele terminou? Leproso. A situação espiritual estava crítica, caótica. E um tempo de crise onde as pessoas não ouviam mais a voz de Deus. A Bíblia vai falar com Isaías, porque Isaías, antes do capítulo 6, já tinha tido manifestação, palavra profética e mais um monte de coisa. Mas é no capítulo 6 que ele diz: eu vi ao Senhor. E ele podia bater no peito e dizer: em um tempo de crise, em um tempo que um rei morreu leproso, eu vi ao Senhor. Eu vi glória, eu vi serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Mas sabe qual foi a reação de Isaías diante da manifestação da glória? A reação de Isaías não foi pular, marchar, gritar. A reação de Isaías foi essa daqui, ó. Ai! Era serafins, era glória, certo, enchendo o templo. E ele olhava para tudo aquilo. Ele olhava para a glória e olhava para ele. Porque se a manifestação da glória que você diz viver não faz com que você olhe para quem você é, está na hora de você pedir: Espírito Santo, me sacode, me acorda. A reação de Isaías era essa daqui, ó. Olhava para a glória, olhava para a glória e olhava para ele. E sabe o que foi que aconteceu? Confissão. Ai de quem? Ai do povo, não, ai de mim. Ai de mim, que vou perecendo. Ele sabia no meio do povo que ele habitava quem era o povo que ele habitava. Mas perceba que ele primeiro não olha para o povo, primeiro ele olha para ele. A glória não vem para te deixar soberbo. A glória vem para te fazer olhar para tuas próprias mazelas. A glória não vem para te deixar com o nariz empinado. A glória vem para te deixar mais humilhado. Porque é isso que a glória de Deus faz conosco. Essa glória que eu não me humilho, que eu não me arrependo, essa glória está errado. Está errado. Ele diz: ai de mim que vou perecendo. E eu sou um homem de lábios impuros. E além de ser, eu habito, eu convivo, eu sou igual a cada um deles.
Eu não vim jogar um balde de água fria, mas eu vim aqui te dizer: não tem derramamento se não houver arrependimento. Aliás, o arrependimento é uma consequência do derramamento. Não tem arrependimento se não gerar dor. A dor de reconhecer as suas mazelas, a dor de confessar, a dor de dizer quem eu sou e o que eu fiz. Não, Ítila, eu já levantei minha mão, eu já aceitei Jesus. Esse negócio de arrependimento é para quem ainda não é salvo, não é para a igreja, não é não. Se não fosse, 2 Crônicas 7,14 não iria dizer para nós: se o meu povo... Ele não coloca um povo estranho que não conhece o meu nome. Ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, que levanta a mão, que adora, que marcha, que participa de culto, que senta, que vem, que está no contexto. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Deixa eu te dizer, Deus, Ele ainda manda no sistema, Ele ainda manda na terra, Ele ainda trava o céu, Ele ainda manda praga. Agora a chave que abre está na mão da igreja, e a chave disso sabe o que é? Arrependimento, confissão de pecado, limpeza do altar. Se o meu povo se humilhar, orar, se converter, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. E o que é que eu vou fazer? Agora, pois, estarão abertos os meus ouvidos. Dá para adorar? Dá para adorar ou ficou difícil? Dá para adorar ou ficou difícil? É noite de limpeza, é noite de tratar, é noite que o Éden... Eu sinto um temor do céu essa noite. Deve a subir a Candarai. Deus está fazendo uma coisa grandiosa neste lugar. Agora, pois, estarão abertos meus ouvidos e atento à oração que se fizer neste lugar. Não, quem tem que se arrepender, quem tem que fazer um clamor de arrependimento é o pastor, é não sei quem, ele é pago para isso. Você lembra quando o profeta Jeremias, ele começa a falar o povo no cativeiro? Sabe por quê? A falta de arrependimento, a falta de confissão de pecados gera em nós dureza. É por isso que tem gente, eu vou usar o termo que nem usa meu pastor, que está num ambiente como esse, o pau está quebrando e ele não sente. E eu acho interessante que ele dá culpa. É fulano, é não sei mais quem. Não, é dureza de coração, é terra seca. Era assim que o povo estava no cativo, debaixo da sentença e abafando o que estava por cima da carne seca. Aí Jeremias está dizendo, depois de tudo isso, Jeremias olha para o cenário e diz: vocês já perceberam? Vocês estão se gloriando de que mesmo?
o nosso ouro se escureceu. A coroa caiu da nossa cabeça. Isso fala de honra. Nossa música se transformou em pranto. E a nossa dança não tem mais graça. As nossas harpas estão penduradas no salgueiro. E a nossa língua se apegou ao paladar. As pessoas olham para nós e sabem quem nós éramos. Nós éramos como uma virgem formosa na casa do pai, sendo preparada para o dia do casamento. Mas hoje nós estamos como uma viúva que foi forçada e abandonada. E vocês ainda estão abafando, pagando de bonzinho. E não se espante com o que eu vou dizer. Se você olhar, muito desse cenário tem acontecido na igreja brasileira. Nós somos a geração do avivamento. Como? Ele disse: sabe por que nós estamos vivos ainda? Não é porque você é bom. Não é por causa do dízimo que você paga. Não é por causa do sapato que você calça, da roupa que você veste, porque aqui eu sou fulano, não é nada. Só porque nós ainda estamos vivos. Porque a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Sabe o que era que ele estava dizendo? Pelo nível da nossa miséria, pelo nível daquilo que nós somos, éramos para termos sido engolidos vivos há muito tempo. Mas sabe por que nós estamos vivos ainda? Por causa da misericórdia. Aí Jeremias começa a entregar a mensagem mais difícil que eu acho para um pregador entregar. Sabe por quê? É bom pregar e ver você levantar a mão, gritar, adorar. Eu seria hipócrita se eu dissesse que isso é ruim. É bom? É. E a gente sabe que é uma expectativa, uma espera. E o povo dá uma expectativa de ouvir algo de Jeremias. Aí vem Jeremias e diz: é tempo de chorar. Se não lhe incomodar, olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele: é tempo de chorar. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem abençoado a sua igreja. Deus tem prosperado o seu povo. Olha o nível da igreja que tu congrega. Conforto tu tem. Cadeira acolchoada para tu sentar. A visão que se tinha antes é que quem era crente era porque sofria. Era pessoas marcadas pelo sofrimento e procurava a religião como um ponto de alívio. Eram os pobres ou os bárbaros. Mas hoje não. Igreja tem estacionamento, tem carro, tem moto, tem doutor, tem gente de toda espécie. Deus tem nos abençoado. Temos construído, temos feito um bocado de coisa. E glória a Deus por isso. Mas olha aqui para mim. Foi a proposta daquilo que vocês colocaram para hoje. A maior prioridade da igreja, o centro. Não é templo suntuoso, cadeiras de luxo. A gente vê uma igreja desesperada. Vai ter congresso, quem canta, quem prega. Eu sei que tem que ter liturgia e organização, porque o espírito não é desorganizado. Mas eu estou falando é quando a gente inverte a prioridade e o foco. Quem vem, quem canta, quem prega, que tem que fazer, que tem que mais isso, que tem mais aquilo e mais aquilo. Ei, sabe qual é a necessidade da igreja de Cristo de 2022, desse século? Sabe qual é a prioridade, a necessidade da igreja? Chorar. O Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer: é tempo de chorar, é tempo de se arrepender. Se
se vestir de pano de saco, rasgar as nossas vestes, o nosso coração diante de Deus. Quem tem que chorar é o pastor Camilo, quem tem que chorar é Michele, quem tem que chorar é Glorinha. Sabe o que disse o profeta? Chorem ministros, chorem sacerdotes, apegue-se ao alpendre, chore, saia noiva da sua recâmara, deixe os seus deleites, os seus prazeres. É tempo de chorar. Dá para adorar ou ficou difícil? Dá para adorar ou ficou difícil? Não, Ítila, eu já estou na igreja. Sabe o que é que Deus está dizendo? Chora pela tua família, chora pelos teus filhos, chora pela tua rua, chora pelo teu estado, chora pela tua nação. Que avivamento é esse que não tem? Que avivamento é esse que a gente é conhecido lá fora como o país do futebol, do carnaval, da prostituição, como mulher profana? Isso não é avivamento. Avivamento é quando nós somos conhecidos pela salvação, pelo arrependimento. Alabaracandarai. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Igreja, igreja, o Espírito de Deus está dizendo: humilhai-vos, 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 humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Eu não preciso. Eu sei que eu pequei muito, só que eu aprendi uma coisa, irmão: pecado tem nome. Não é só eu pequei muito e a graça me perdoa, não. O pecado tem nome. E qualquer pecado que não é coberto pelo sangue de Jesus é propriedade legal de Satanás. É por isso que tem um bocado de gente preso, amarrado, e não sabe por que é. Mas a Bíblia nos diz que é por causa do pecado. Quando renunciamos ao pecado, nós arrancamos os argumentos do diabo. Sabe por que tem gente doente? Sabe por que tem gente abalada nas suas emoções? E mais um bocado de coisa. E antes que tu me diga: não, mas adoecimento psíquico, eu sei tudo isso aí. Só que de tudo que eu já estudei até agora, uma coisa eu tenho certeza: existem males que são as marcas do pecado. Eu encerro porque quando eu estava meditando nesse texto, e eu dizendo: Espírito Santo, me direciona, eu vi o caminho todo lembrando de Jacó. Jacó foi lá, tu sabe a história toda, e eu estou caminhando para terminar. Enganou o pai, recebeu a bênção, sumiu para a casa de Labão, trabalhou, casou logo com duas. Tu sabe do contexto todo. E o tempo passa. Mas olha aqui para mim: tempo não perdoa pecado. Olha aqui para mim que eu vou repetir: tempo não perdoa pecado. O tempo passou, Jacó conquistou um bocado de coisa. Aí eu vinha conversando com meu marido, conversando sobre Jacó, conversando sobre tudo isso. E ele disse assim: engraçado, né? Trapaceiro não tem paz. Porque Deus dizia: Jacó, agora vai conversar com teu irmão. Antes de Jacó ir, Jacó ficava mandando os outros. Porque o trapaceiro não tem paz. Jacó ficou naquele negócio, manda um, manda outro.
Aí ele, com medo, vai lá e reparte o rebanho em 3 e manda alguém na frente dizendo: é presente, para tentar amenizar. Até que ele entende que ele não tinha que mandar terceiros, nem dividir rebanho e mandar presente. Ele precisava ir acertar as coisas. Eu entendo que o tempo às vezes é necessário para amenizar, mas tempo não resolve tudo. E esse negócio de evangelho, de viver empurrando com a barriga, está errado. Aleluia. Perceba que o Peniel só acontece na vida de Jacó depois que ele vai ter com Esaú. Depois que ele vai lá, abraça, chora. Aí agora ele vai viver o Peniel. Lutei com o homem. Eu imagino Jacó contando: lutei com o homem. E a Bíblia diz que ele prevalecia. E ali era o anjo do Senhor, como alguém disse, que era o próprio Deus. Me deixa ir, porque a alva, ele diz: não vai. Não te largo e não te deixo sem antes não me abençoar. Só que perceba, antes da bênção, qual é a pergunta que o Senhor faz para ele? Qual é o teu nome? Ele está na luta travada. Não te largo, não te deixo sem antes me abençoar. Ele diz: tu acha que eu vou te dar bênção sem consertar? Sem confessar? Qual é teu nome? Você acha que o anjo do Senhor não sabia qual era o nome de Jacó? Você acha que o anjo do Senhor não sabia qual era o nome de Jacó? Mas você lembra do que eu disse, que pecado tem nome? Qual é teu nome? Ele diz: meu nome é Jacó. Meu nome é Jacó. Quando ele diz seu nome, ele denunciou quem era: usurpador, mau caráter, trapaceiro, enganador. Mas quando ele diz Jacó, ele está dizendo: eu denuncio quem eu sou, eu denuncio quem eu fui, eu denuncio quem eu fiz, eu denuncio, eu sei quem eu sou. É como se o Senhor estivesse dizendo: agora sim, agora quem tu sabe, quem tu é e que tu denunciou, eu te digo, tu não é mais Jacó, é Israel, porque como príncipe lutaste. Que debaracandarai. O que é Peniel? Encontro. O que é Peniel? Face a face com Deus. A Bíblia diz que nesta luta o anjo lhe fere na conjuntura da coxa. Aí lá vai Jacó saindo do Peniel. Ó. Isso, Jacó, tu tá andando diferente. Que marca é essa, Jacó? Denunciei quem eu era, lutei e saí marcado. Porque quem vive em Peniel não sai mais do mesmo jeito. Sai marcado, sai marcado, sai marcado. O Espírito de Deus nessa noite está dizendo: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Dá para adorar ou ficou difícil? Que encontro com Deus é esse? Que quando eu saio ninguém percebe. Que encontro com Deus é esse? Que quando acaba não tem marca. Ele estava dizendo: se precisa eu saio ferido, mas eu não volto do mesmo jeito. Agora sai Jacó. Imagina as mulheres dizendo: que é Jacó? Ele Peniel. Por que tu tá andando diferente, Jacó? Encontro com Deus. Por que tu tá andando diferente, Jacó? Denunciei quem eu era. E agora não sou mais Jacó, eu sou Israel. Rei, rei. Dá para adorar
adorar ou ficou difícil? Dá para adorar ou ficou difícil? Eu não sei qual era a proposta que você esperava para esses dias, mas a proposta do céu para esses dias aqui é Peniel. Sabe o que é que Jeová está dizendo, Michele? Vou ter encontro com gente aqui, pastor, cara a cara, cara a cara, cara a cara. Remancho, remanda calabaio sebria e aramancho. Eu vou dizer do jeitinho que Jesus me mostrou. Alabaracandarai. A igreja estava adorando e o Senhor me deu uma visão. Eu vi uma mão poderosa que descia sobre este lugar. Na mão tinha óleo, tinha azeite, mas ele chegava. Sabe aqueles caroços que alguém chama de furúnculo, nascida, íngua, seja lá o que for. Eu vi essa mão fazendo assim. Espremia. E eu disse: Espírito Santo, o que é isso? E ele disse assim para mim: eu tenho feito uma coisa nova aqui neste lugar. E quando eu falo neste lugar, é a nível de Itamaraju, igreja. Mas o Senhor estava dizendo: eu não vou espremer pela metade, vai ter que sair o carnegão pela raiz, pela raiz, pela raiz, pela raiz, pela raiz. Ele dizia: Uralabaracandora. Vou espremer, vou limpar, arabacancho. E assim diz o Senhor: as ceiras se encherão de trigo e os lagares de vinho novo e de azeite. As ceiras se encherão de trigo e os lagares de vinho novo e de azeite. E assim as eiras se encherão de trigo e os lagares de vinho novo e de azeite. E disse o Senhor: restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. O que eu vou liberar é profecia. Haverá um acelerar de Deus. Haverá um acelerar de Deus neste lugar. Eu vou repetir: haverá um acelerar de Deus neste lugar. E eu vou fazer uma coisa nova. Eu vou jogar principado por terra. Quem entenderá o trovão do meu poder, rugindo leão, quem não temerá. E para que saibam, que estou no meio de vós, derramo a minha glória. Agora, agora, agora. Vai adorar, vai ficar fiscalizando.
milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre Yeshua. Sai da frente, diga Yeshua. E apareça e enche esse lugar, enche esse lugar. E apareça e que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Yes. Tem uma glória na casa. Debe da calabai. Eleva canto menevia subidai. Remancho de calabai. Amancho revia. Seja renovado. Há uma fonte aqui. Aproveita, crente. Deixa Deus molhar tua terra que está seca há muito tempo. Nós estamos sendo preparados. Arrependei-vos, convertei-vos, confessai os vossos pecados, para que venha, para que venha, para que venha, para que venham os tempos de refrigério. Recebe dessa graça agora. Tem fogo nos olhos. Imagina